Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e a paz esteja com a sua vida. Amém. Estão animados? Olha, o pastor Eduardo falou aí sobre apanhar, né? Levar umas bordoadas e ficar meio torto. Eu vou tentar não bater tanto, porque o tema já traz pra gente muita coisa que vai mexer. Eu espero que mexa mesmo, né? Sempre que nós estamos diante da palavra de Deus, no momento da gente ser confrontado, sacudido, né? Que Ele possa trabalhar ricamente nas nossas vidas, nos nossos corações. Queridos, para nós é um grande prazer poder estar aqui com os irmãos. Quando o pastor Roberto, ele está assim, rapaz, o que é isso? Já é a terceira vez. Está lá com eles no aconselhamento bíblico, agora o encontro de casais, né? E trago aqui o abraço, viu, pastor Eduardo, pastor Roberto, toda a igreja, todos os irmãos. Nós temos muitos irmãos lá que conhecem muitos de vocês aqui. E muitos me disseram, manda um abraço para o fulano, manda um abraço. Eu falei, não sei se eu vou gravar o nome de todo mundo, né? Mas recebam um abraço da Igreja Cristã Evangélica do Setor Oeste. E para nós é um prazer imenso, sentimos muitíssimos honrados, eu e minha esposa, de poder estar aqui com os irmãos nesses dias, né? Falando justamente sobre um tema que é muito importante, hombridade e feminilidade bíblicas, né? Eu quero aqui apresentar minha esposa. Eu achei, tá? Quando a palavra de Deus diz, mulher virtuosa, quem achará? Eu achei. Amém. Você também achou? Amém. Nós os homens, eu achei. Louvado seja o nosso Deus. Minha esposa maravilhosa, que tem me acompanhado e tem muitas vezes me pegado pela mão, como nós vamos ver hoje aqui. Mas eu quero colocar aí, dá para ver a nossa família aí. Temos três crianças, né? Tiffany faz 10 anos agora em junho. Davi tem 5 anos e Alice, 4 aninhos, fez sexta-feira passada. Hoje está fazendo uma semana. Ela fez 4 aninhos, né? E a gente, eu e minha esposa, lidamos com casais, com encontro de casais durante 7 anos na nossa igreja. E eu quero aqui parabenizar toda a equipe que participou dessa organização, porque a gente sabe que dá trabalho, viu, gente? Dá trabalho. Preparar tudo, é tanto esforço, é tanta correria, para tudo correr certinho, você chegar no seu quarto e ter tudo bonitinho. Olha, a gente sabe o quanto isso dá trabalho, né? Então vocês estão de parabéns, viu, Aline? Aline e toda a equipe, pastor Eduardo, e é um prazer estarmos aqui. Amém, queridos? Hombridade e feminilidade bíblicas. Por que é tão importante a gente trabalhar esse tema? Eu gostaria de fazer uma pequena introdução dentro daquilo que nós vamos conversar nesses dias. E eu quero trazer 2 abordagens. Uma abordagem na visão do apóstolo Pedro, baseado em 1 Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, os versículos de 1 a 7. Hoje nós vamos nos deter nos versículos de 1 a 6. Nós vamos iniciar com as mulheres, vamos falar sobre feminilidade bíblica. E amanhã pela manhã, versículo 7, trabalhando então com os homens. Mas eu quero trazer uma outra abordagem também, baseado naquilo que o apóstolo Paulo também nos traz, sobre feminilidade e hombridade. Nós não poderíamos deixar de iniciar com aquilo que o próprio Deus traz logo no início, em Gênesis capítulo 1, versículos 27, onde Deus nos diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Logo de cara você vê que há uma diferença, uma grande diferença. Homem e mulher os criou. E eu gostaria que, nesse tempo que nós vamos falar sobre hombridade, o que é ser homem no padrão bíblico, o que é ser mulher no padrão bíblico, independente se é uma criança que tem 3, 5, 10, 15, 20, 30, 100 anos, o que é ser homem? E o que é ser uma mulher? O que é feminilidade e hombridade
bíblico. E eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 3, e vamos ler dos versículos 1 a 6, para a gente entender um pouquinho sobre o que nós vamos tratar. Vou fazer uma breve introdução, nós vamos adentrar um pouquinho dentro desse texto, algumas curiosidades aqui. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de sua mulher. Observando a conduta honesta e respeitosa de vocês, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro, ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Queridos, por que é tão importante nós tratarmos desse tema, ou tratarmos desse assunto? É muito importante nós tratarmos desse tema, justamente por causa dos padrões que foram perdidos. Os padrões que foram perdidos. Eu gostaria que você fosse acompanhando comigo o pensamento, a lógica de raciocínio para chegarmos aonde nós pretendemos chegar. Houve um tempo em que ser homem e mulher era muito mais do que mera diferença biológica ou opção sexual. Qualquer comunidade primitiva sabia que havia atividades e posturas próprias de mulher, diferentes de homens. É interessante que eu li um artigo de um sociólogo norte-americano, onde ele fez uma pesquisa com mais de 2.000 culturas. Dentro dessas 2.000 culturas, 47 dessas culturas não tinham, vamos dizer, um padrão muito bem definido do que era próprio de homem e próprio de mulher. Sabe o que aconteceu com essas 47 culturas? Foram extintas. E é interessante que o senso de que isso era imposto pela sociedade fecha os olhos para o fato de que toda comunidade primitiva expressava conceitos semelhantes, ou seja, até o primitivo sabia o que era feminino e masculino. É interessante que se você for para uma comunidade tribal, longínqua, talvez aonde a modernidade ainda não chegou, o homem moderno ainda não chegou, e você começar a analisar aquela comunidade tribal, você vai ver características, você vai ver coisas próprias do homem e coisas próprias de mulher, muito bem definidas. Mas o que acontece, queridos, é que os padrões foram perdidos. E é muito interessante nós estudarmos isso na nossa época, e eu vou dizer o porquê, porque nós estamos num tempo em que existe um movimento chamado movimento unissex. Movimento unissex. Vivemos em um período em que as distinções entre sexos têm sido minimizadas. E é interessante que, se a gente pudesse fazer uma dinâmica aqui, o nosso tempo não permite, mas se eu entregasse uma folha de papel para cada um de vocês e dissesse para o marido: você vai desenhar 2 coisas que só mulher faz. E dissesse para a mulher: você vai desenhar 2 coisas que só homem faz. Nós teríamos aqui talvez algumas divergências. Eu fiz essa brincadeira em casa com as crianças, preparando isso aqui. Eu sentei com a Ivete e foi engraçado as coisas que as crianças colocaram. E eu falei: é verdade. Coisas do tipo unha. As mulheres fazem as unhas, as meninas, né? E mulher usa batom. Aí o Davi entra no meio: é, papai, a gente faz a barba, né? Porque todo sábado é o dia de fazer barba com ele lá em casa. E homens, nós precisamos mostrar isso para os nossos filhos. E a gente vai e coloca espuma e tudo mais. O homem faz a barba, né, meu filho? É isso aí, papai. Então eles vão mostrando coisas que, na percepção deles, são coisas de menino e coisas de menina, né?
E em nome do rompimento com os exageros machistas do passado, o impulso feminista se esforçou em igualar os sexos, ou seja, tentando propor algo bom em detrimento de um machismo, de uma opressão em cima das mulheres, colocou o quê? O igualitarismo. Agora são todos iguais. Homem e mulher são iguais. O igualitarismo. E você vai ver aí que a causa homossexual veio na carona. A causa homossexual defendeu as distinções baseadas em sexo. São convenções sociais que não devem mais nos prender, colocando aí então uma moralidade relativista. Então, para tentar propor algo bom, propôs o igualitarismo e perdeu-se então o senso do que nós conhecemos como complementarismo. Complementarismo. Deus criou homem e mulher para se complementarem. Deus não criou igualdade. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Homem e mulher os criou. Há uma grande diferença. E nós vemos então que perdeu esse senso de complementaridade. Então nós temos aí a ausência de complementaridade. Pais têm tido dificuldade em criar meninos masculinos e meninas femininas. Dentro do aconselhamento bíblico que eu tenho seguido já há alguns anos, a grande maioria dos nossos atendimentos, a gente lida com casais. E não é um nem dois, queridos. Pais que chegam para a gente e com a seguinte pergunta: pastor, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Porque o meu filho, agora ele optou em viver uma vida, ele, usando o linguajar popular, ele saiu do armário. E agora o que eu faço, pastor? O que eu faço? Como é que eu lido? Onde foi que eu errei? E você começa a tratar esse caso, começa a conhecer a vida do pai, começa a conhecer a vida da mãe. Nós vamos falar um pouco disso amanhã pela manhã. E você vai ver que você pode apontar sim onde eles erraram. Onde eles erraram. Claro, queridos, que a graça de Deus precisa estar presente. Mas há uma grande parcela de culpa dos pais. Pais que não sabem como criar filhos, meninos masculinos e meninas femininas. Jovens cristãos ficam perdidos na hora de procurar a sua metade para o casamento. Falta parâmetro para eles. O que eu busco numa mulher? E a mulher, o que eu busco num homem? Não sabe o que buscaram no outro. Cônjuges reclamam porque não têm as suas expectativas, sejam elas boas ou ruins, satisfeitas no outro. A gente vê inúmeros casais chegando e dizendo: pastor, olha, o meu marido não é o que eu acho que homem deve ser, pastor. A minha esposa não é aquilo que eu espero que mulher seja. Então você vê cônjuges reclamando porque as suas expectativas não são satisfeitas no outro. E os que estão só, aqui, esses que estão só, seja por viuvez, ou seja por uma decisão mesmo de ficar sozinho, estão só, têm dificuldade de saber como se relacionar com o sexo oposto. Então o que eu quero explicar aqui, queridos, é que Deus nos criou a imagem dele. Deus nos criou a imagem dele. Portanto, ser imagem de Deus precisa ser um referencial para a gente. Entender o que é ser homem, entender o que é ser mulher, entender o que é hombridade, o que é feminilidade biblicamente. Gênesis 1, 27 diz para nós lemos esse texto no início: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora, o que é a imagem de Deus os criou? O que significa isso? Eu tenho lido muita coisa a respeito disso, e um livro que me chamou muito a atenção é um livro do pastor Heber Campos, pai, Eu Sou. E ele fala muito sobre essa imagem e semelhança, algo muito interessante a forma com que ele aborda. Mas em Gênesis 1, 27 apresenta homem e mulher sendo criados para
refletir e representar. Imagem e semelhança tem a ver com refletir e representar. Refletir a gente entende muito bem. A questão de imagem, eu aqui, para refletir e representar a Deus. Tanto individualmente, características individuais, expressando diferentes virtudes divinas, quanto coletivamente. Isto é, nas relações sociais, espelhando interação presente na Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, queridos, dentro dessa primeira introdução aqui, eu gostaria que nós pensássemos, então, o que é a essência da feminilidade bíblica. Entendendo que Pai, Filho e Espírito Santo são um Deus, mas três pessoas que se relacionam. E quando Ele cria o ser, a imagem dele, Ele precisa criar um ser que se relaciona com Ele. Muitas vezes nós perdemos isso. E nós precisamos pensar em hombridade e feminilidade, expressando as glórias do nosso Deus. Então vamos entender um pouquinho aqui sobre feminilidade bíblica. No texto que nós lemos, eu quero voltar aqui nesse texto, agora na versão atualizada, para a gente entender um pouco do espírito desse texto aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de amor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Existe um conceito popular de feminilidade na nossa sociedade. Um conceito popular de feminilidade. Um dos conceitos, eu quero dar aqui duas coisas que costumeiramente as pessoas dizem sobre o que é próprio de mulher ou o que é feminino. Talvez você já tenha ouvido dizer que algo que é próprio de mulher é falar muito. Não é verdade? Não, isso é coisa de mulher. Se a gente pudesse definir mulher, mulher fala demais, mulher fala muito. E a gente vê piadas, né? Retratam o conceito de que mulheres, por natureza, falam muito. Inclusive, com todo respeito, não sei se vocês já ouviram aquela que não vai existir mulher no céu. Porque Apocalipse 8, versículo 1, diz que houve silêncio por meia hora no céu. E aí as pessoas brincam e falam, não, então não tem mulher no céu, pastor. Mas, brincadeiras à parte, justamente aí as piadas retratam o conceito de mulheres que, por natureza, falam muito. Mas Pedro, no entanto, fala de ganhar o marido sem palavra alguma. Então a gente vê que o conceito de feminismo que a sociedade coloca, ou muitas vezes apresenta, e não é só no Brasil não, queridos, nos Estados Unidos também, tem justamente essa fama de que mulher fala muito. Mas a palavra de Deus está dizendo que mulher deve ganhar o marido sem palavra alguma. Versículo 1, mulheres, sede vós igualmente submissas ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Uma outra coisa dentro do conceito popular de feminino, de feminilidade, é ser vaidosa. Ah, isso é coisa de mulher, pastor. Mulher tem que ser vaidosa, mulher tem que se enfeitar, tem que colocar um batom. Inclusive, quando uma mulher vê a outra pálida, fala, não acredito, vamos colocar um batomzinho aí, vamos dar um, né? Não é verdade? Mulher é ser vaidosa. Esse é o conceito popular de feminino, de feminilidade que nós temos na nossa sociedade. Cosméticos, joias, vestidos, parecem sinônimo de ser feminina. O apóstolo Pedro, contudo, fala que essa não é a beleza da mulher. Ele fala que a beleza da mulher é o ser
interior. Ser interior. Ele vai dizer no versículo 3, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro e roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquila, que é de grande valor para Deus. Nós vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente. Agora, vamos entender então, queridos, que dentro desse conceito popular, a gente entendendo que o conceito popular de feminilidade traz algo que nós já vimos que a palavra de Deus diz que não necessariamente deve ser assim. Agora, a gente vê também que uma outra coisa que é colocada, que é o feminismo. O feminismo, queridos, não é feminilidade. Feminismo não é feminino. Feminismo não é feminilidade. Porque o feminismo diz que a mulher tem que ser ousada. Mulher tem que ser ousada. Mulher tem que, aquele tipo de mulher que passa por cima de tudo. Que não tem medo de nada. Que enfrenta qualquer coisa. A ideia de uma mulher arrojada, sem medo dos homens, onde exclui a virtude de temor ou respeito ao marido, ele vai dizer no versículo 2. Contraria o que o texto nos traz. Versículo 2, quero ler nas duas versões, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Na outra versão vai dizer, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Mas muitas vezes, olha, eu não sei você, mas quando eu vejo algumas feministas dando entrevista ou falando, olha, você nota que não há um mínimo de respeito para com as pessoas, naquilo que elas defendem, naquilo que elas brigam. E não é o que a palavra de Deus nos traz. Uma outra questão que mostra sobre que feminismo não é feminilidade, é que o feminismo traz que a mulher, ela é um ser autoconfiante em sua imagem. Mulher deve ser autoconfiante. Frases do tipo, olha, você tem que se vestir para você. Você tem que gostar de você. Esse tipo de afirmação contraria a recomendação bíblica que a gente encontra nos versículos 3 e 4. Que diz, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pelo contrário, esteja no ser interior, na outra versão, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Espírito manso e tranquilo. Minha esposa, de vez em quando, é mansa e tranquila. Mas tem dias que não é fácil. Não é fácil. Outro conceito que traz também para nós é que mulher não é sexo frágil. E ela briga, o esforço por negar a fragilidade da mulher vai contra o ensinamento de Pedro, versículo 7. Nós estamos falando aqui, queridos, de fragilidade. A sua fragilidade expressa o seu valor. A sua fragilidade expressa o seu valor. Não sei se você está conseguindo entender a profundidade disso aqui. O versículo 7, o versículo que nós não lemos, nós só fomos até o versículo 6, mas amanhã nós vamos trabalhar o versículo 7, falar um pouquinho dos homens. Versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade. As mulheres vão entender muito bem sobre o que eu vou dizer aqui. Quando você vai fazer uma mudança, e você pega uma caixa, e você pega aquilo que você tem de mais valor, coloca dentro daquela caixa, e você escreve o quê? Frágil. E aí o pessoal começa a carregar as coisas da mudança, e você vê a caixa, não, pode deixar.
essa caixa aqui eu vou levar comigo no carro. Por quê? Porque é algo de grande valor. Não tem nada a ver, queridos, com fraqueza, com a mulher ser fraca. Tem a ver com valor. Valor. A mulher como a parte mais frágil. Quando ele coloca aqui para nós que a sua fragilidade expressa o seu valor. Expressa o seu valor. Agora, queridos, dentro disso que nós estamos falando aqui, vamos entender o contexto do apóstolo Pedro. O contexto de quando Pedro escreve isso. E a gente faz uma comparação do que a gente vê na nossa sociedade hoje, nos conceitos populares, daquilo que o feminismo traz, que não tem nada a ver com feminilidade, muito menos com a feminilidade bíblica, com aquilo que a Bíblia diz que uma mulher deve ser. O contexto de Pedro, 1 Pedro foi escrito para cristãos em angústia, às vezes debaixo de sofrimento injusto. E o capítulo 2 trata da submissão ao rei. Como é que o cidadão deveria ser submisso ao rei? De escravo, submisso ao seu senhor, versículos 18 a 25. Capítulo 2, a mesma exortação é dada aos jovens em relação aos mais velhos. Capítulo 5, versículo 5. Tanto na situação quanto no mandamento. O contexto, queridos, é justamente mulheres que haviam se convertido, mulheres que decidiram seguir a Cristo, mas os seus maridos não queriam nada com o Evangelho, não queriam nada com Cristo, e elas estavam sofrendo em casa, lutas em casa. E o apóstolo Pedro, então, vem orientar: olha, se o seu marido ainda não obedece a palavra, e você não fique no ouvido dele, não. E você não fique falando demais. Que ele seja ganho sem palavra alguma. Ele começa a dar algumas orientações. Mas o contexto de Pedro era um contexto onde essa carta foi escrita num momento de muita angústia, vivendo debaixo de muito sofrimento. Se você acha que é difícil trabalhar para o seu patrão, você não sabe o que era estar debaixo de servidão lá do senhor de escravos. Você não sabe o que era estar debaixo do governo de um rei. Não é como a gente faz um movimento popular e você elege alguém. Não. O sistema era um sistema opressivo. O rei não fazia nada para a alegria e para o prazer de cristãos. Muito pelo contrário. Era um período muito tenso. Dentro ainda do contexto de Pedro, Pedro trata de mulheres cristãs, casadas, com descrentes. Uma situação bastante complicada. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 7, que olha, não separem. Se ele consente que vocês fiquem juntos, então não separem. O apóstolo Paulo vai nos dizer, mas o apóstolo Pedro diz que é para você nem importunar ou pressionar os maridos com excesso de palavras. Por que ele fala isso aqui? O apóstolo Pedro sabe muito bem o que é isso aqui. Você também sabe. Quando a sua esposa começa a falar, ela tem um poder, não tem? Quando começa a falar, e os maridos travam. Não adianta você entrar numa guerra de bate-boca com a esposa que, olha, quando ela começa a falar, e a exortação do apóstolo Pedro é justamente o contrário. Você não vai conquistar o seu marido no bate-boca, na fala. Não é essa exortação que o apóstolo Pedro nos traz. Vamos entender então, queridos, o que é feminilidade bíblica. O que ele quer trazer para nós então com feminilidade bíblica. Em primeiro lugar, queridos, dentro da feminilidade bíblica, e aqui nós vamos ver a pérola desse texto, e eu às vezes fico muito triste em ver como algumas palavras são muitas vezes distorcidas, e principalmente eu acho que por causa de um machismo, por causa muitas vezes de um abuso por parte dos homens. Basta você ligar a TV, você vê isso.
de forma gritante. Esta palavra submissão causa uma repulsa em muitas pessoas. Muitas mulheres, ao ouvir essa palavra submissão, não gostam nem de ouvir essa palavra, né? Mas na verdade o apóstolo Pedro está tratando de uma coisa muito importante, que tem a ver com a constituição do ser humano, com a constituição do ser humano, quando Deus forma homem e mulher. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Submissão é essa disposição para ceder. É a palavra-chave desse texto. Não implica em desigualdade, mas apenas em diferente função, assim como na Trindade. Submissão, queridos, não implica em desigualdade. É isso que nós precisamos entender. Homem e mulher são iguais em essência. Deus criou homem e mulher iguais em essência. Como seres humanos, vocês são iguais diante de Deus, co-herdeiros da mesma graça divina. Então a questão de funções, de papéis diferentes, não teria nem que entrar em questão. Quando você entende o plano de Deus em criar o homem e criar a mulher. Tem muita gente que odeia a submissão porque acha que submissão implica em desigualdade. E não é desigualdade, querido. Muitas pessoas têm a tendência de achar que submissão é ser inferior, é ser rebaixada, quer dizer que não tem capacidade. Não é nada disso. E é interessante nós entendermos isso a partir do nosso Deus triuno. 1 Coríntios 11, versículo 3, diz o seguinte: quero, entretanto, que saibais que Cristo é o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da mulher, e que Deus é o cabeça de Cristo. Queridos, Deus Pai, Deus Filho, não são diferentes em essência. São apenas em funções distintas, como pais e filhos, como governantes e cidadãos. Eu, como pai, para com os meus filhos, eu não sou, vamos dizer, os meus filhos não são inferiores a mim, a não ser no sentido de autoridade. Eu, como pai, tenho autoridade sobre os meus filhos, algo que Deus colocou, mas nós somos iguais diante de Deus. Da mesma forma com os cidadãos com relação aos seus governantes, eles são autoridades, mas nós somos iguais diante do nosso Deus. E submissão, então, tem a ver com papéis distintos, embora deturpados pela queda, remontam à criação, mesmo quando, olha o que ele diz, quanto isso aqui é importante, mesmo quando o homem não é exemplar, a essência da feminilidade deve ser defendida e nutrida para jamais ser perda. Mesmo quando o seu marido não é exemplar, mulher, a sua feminilidade, de acordo com o que a palavra de Deus acaba de nos colocar, é algo belo. Nós vamos entender o porquê que a submissão é algo belo. A beleza da feminilidade está na sua submissão. E nós vamos entender o porquê disso. E diz que mesmo quando o marido não é exemplar, e você pode dizer, pastor, porque o senhor não conhece o meu marido. Não é fácil não sujeitar um homem daquele. O senhor não sabe o que eu sofro na minha casa. Mas ele diz que mesmo quando o homem não é exemplar, a essência da feminilidade deve ser defendida, nutrida e jamais ser perdida. Agora, um artigo do Dr. Wayne Grudem, ele traz 7 pontos sobre o que submissão não é. Isso é muito importante para nós entendermos o que é submissão. Submissão não é colocar o marido em lugar de Cristo.
Tá errado aqui, deixa eu consertar aqui rapidinho. Erro de digitação. Ó. Submissão não é colocar o marido em lugar de Cristo. Porque tem muitas mulheres que dizem o seguinte: ah, pastor, eu não tenho problema nenhum com submissão. Olha, eu me submeto sorrindo ao meu marido, porque o meu marido é tudo para mim, pastor. Não sei se você entendeu o que eu acabei de dizer. Eu não disse algo bom, disse algo ruim. Quando a mulher diz que o marido dela é tudo para ela, isso é idolatria. E submissão não é idolatria. Segundo lugar, que ele coloca que submissão não é abrir mão de pensar independentemente. Ah, pastor, quer dizer que agora eu não posso ter mais minha opinião, não posso pensar, não posso dizer nada, quer dizer que eu tenho que ficar assim, igual vaquinha de presépio, assim, sim senhor, tá certo. Não, não é isso. Olha, queridos, eu vou dizer que na grande maioria das nossas decisões em casa, e às vezes o homem tem isso, e isso é algo natural, Deus criou o homem dessa forma, de encarar um problema e já pensar na solução desse problema e já enxergar lá na frente as consequências. Isso é coisa natural do homem. Deus deu essa capacidade para o homem de pensar e ver as coisas dessa forma. E muitas vezes eu chego com uma decisão já praticamente montada, né, conjecturada na minha mente, e eu chego então para minha esposa e falo: amor, é o seguinte, eu estava aqui pensando de nós fazermos isso, porque olha só a vontade, nós vamos ter isso e tal, lá na frente eu vou tentando moldar ela e ter como se diz, a opinião dela a meu favor. Quando ela muitas vezes fala assim: amor, mas você já falou e pensou sobre aquilo? E você já olhou isso? E muitas vezes eu paro e falo assim: é mesmo, meu amor? Não tinha pensado por esse lado. Ou seja, querido, submissão não é você abrir mão de pensar independentemente. Em casa nós não tomamos decisões sem antes ouvir um ao outro. Mas é claro que a última decisão tem que ser do marido. Do marido. E brincadeiras à parte, né? As pessoas assim: sim senhora. Né? Mas submissão não é também deixar de se esforçar para influenciar o marido e guiar o marido. Ah, queridos, muitas mulheres precisam muitas vezes influenciar e guiar o seu marido, porque submissão não é você deixar de se esforçar por influenciar ele, e às vezes tem que pegar na mão dele. Falar: olha, amor, você se frustrou nisso, você fracassou nisso, mas vem aqui. Amor, olha, eu estou com você, olha para frente, vamos. Às vezes as mulheres não brincam assim, você tem 2 filhos, você fala: lá em casa eu tenho 3. Eu tenho 2 filhos e o meu marido. Por quê? Porque muitas vezes você tem que pegar na mão dele e orientar ele e dizer: amor, vamos lá. Você precisa incentivar a autoridade dele. Incentivar a autoridade dele. Então submissão não é você deixar de esforçar para influenciar e guiar o seu marido também. Submissão não é ceder a cada exigência do marido. Isso aqui é algo muito triste, porque nós vemos maridos tratando filhos como animais, maridos tratando esposas como escravas. Ela não é sua escrava. Muito pelo contrário, você, marido, amanhã nós vamos ver, a responsa, o trabalho é seu, ela é ajudadora. O trabalho é seu, o trabalho não é dela. Ela é apenas uma ajudadora. Nós vamos entender isso. Então não é ceder a cada exigência do seu marido. Em quinto lugar, ser menos inteligente ou competente. Ah, queridos, como tem mulheres capacitadíssimas. Como tem mulheres muito capacitadas e, claro, muitas vezes muito mais do que homens. Então submissão não é ser menos inteligente ou menos capacitada, menos competente. Submissão também não é viver viver em constante temor ou tímida. Aquele tipo de imagem que a gente pode imaginar, com a mãozinha juntinha assim. Sim, senhor. Sim, senhor. Não, submissão não é isso. A submissão também não é inconsistente com a igualdade.
Nós já tratamos sobre isso. Agora, o que é então a beleza da feminilidade? A beleza da feminilidade. Em 1 Pedro, o apóstolo está ensinando o cristão a se comportar em meio a uma sociedade hostil de forma a dar testemunho. Testemunho. Como espelhar as glórias de Deus em meio a uma sociedade. Como espelhar as glórias de Deus na feminilidade. 1 Pedro 2,12 diz justamente isso, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem Deus no dia da visitação. A beleza da feminilidade, queridos, as mulheres, o apóstolo Pedro ensina no verso 2 a terem santidade para com Deus. Ele diz: honesto comportamento e respeito para com o marido, cheio de temor. Cheio de temor. Essa é a beleza. Esse é o seu valor. E ele vai mostrar isso nos versículos 4 e 5. É interessante, queridos, quando ele fala aqui sobre cheio de temor, e ele vai retratar sobre Sara, né? Sara. Interessante que o apóstolo Pedro, ele cita 1000 anos atrás o exemplo de Sara, apontando para Sara. E você que vê que 2000 anos depois, agora, nós vemos pastores, nós vemos líderes apontando agora para Pedro, que está apontando para Sara. Como é que Sara se portava? Como é que era a atitude de Sara para com Abraão? E fala assim: as mulheres são como filhas, no procedimento dela. Versículo 4 diz: pelo contrário, esteja no seu interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Versículo 5: pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam aos seus maridos. Essa é a grande beleza, queridos. Não é comparado à beleza de Provérbios 31:30, ou seja, ao invés do engano da beleza passageira. Quando Deus está falando de beleza, não é essa beleza exterior no que Ele coloca aqui, é Deus olhar para a mulher e falar assim: bonita, hein, essa roupa sua, cara, essa roupa sua, essa do seu interior. Ele vai dizer que é de grande valor diante de Deus. É de grande valor diante de Deus. Provérbios 31:30 diz: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, justamente falando desse temor ao Senhor, essa será louvada. Ele vai dizer que é algo que não perece, pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece. Não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Ou seja, ao invés do engano então da beleza passageira de Provérbios 31:30, Pedro foca no espírito manso e tranquilo. É interessante que quando a gente olha para Mateus 11:29, quem é que diz: eu sou manso e humilde do coração? Quem foi? Jesus. Um homem. Aliás, o homem, Jesus. Ele é o padrão, ele é o referencial. E ele diz então: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Beleza da feminilidade, queridos. A beleza, queridos, da feminilidade com relação à submissão e tudo isso que nós tratamos aqui, não é um conceito preso à época ou experiência. Não se trata de questão de época. Porque tanto no Antigo Testamento, e nós vamos ver isso em Gênesis 1-3, além de santas mulheres, dentre as quais Sara é apenas um exemplo aqui no Novo Testamento. Você vai ver nos textos de 1 Coríntios 14,
34 a 36, Efésios 5, 22 a 24, 1 Timóteo 2, 8 a 15. E autores atuais defendem a submissão feminina. Aquilo que eu disse que Pedro está apontando para Sara 1000 anos atrás. E a gente vê hoje, 2000 anos, autores atuais defendendo essa submissão feminina. Por quê? Porque ela reflete a feminilidade bíblica. Algo criado por Deus, algo estipulado por Deus. Não se trata de uma questão também de experiência, porque você pode dizer, pastor, mas o senhor está falando isso aí porque o senhor tem uma esposa maravilhosa igual a Ivete. Ou você pode dizer, tanto Paulo não casado, né, que nós vamos ver, mas Paulo escreve o que ele escreve, pastor, porque Paulo não era casado, por isso que ele escreve isso aí. Mas Pedro, queridos, era casado, e Pedro escreve a mesma coisa. Pedro está dizendo a mesma coisa, ensina a mesma coisa. É interessante, queridos, que a Fiel postou um tempo atrás um sermão do Dr. John Piper, inclusive até foi soltado um pequeno, se quiser depois eu posso mandar para você, um sermão todo do Dr. John Piper sobre a feminilidade, a essência da feminilidade, e ele diz algo interessante. Ele vai dizer que teologia fraca produz mulheres fracas. E é interessante isso que ele coloca, porque muitas vezes no intuito das mulheres não querendo ser fraca, e a mulher não é fraca, frágil, entenda, frágil, não fraca. Ele diz, o oposto de uma mulher fraca não é impertinente, agressiva, barulhenta, controladora, petulante, insolente, arrogante, amazona. Muitas vezes a mulher, no sentido de não querer ser fraca, se torna tudo isso. E não é isso que ele está dizendo. E no artigo agora, pastor, mas o senhor só está citando o homem até agora. Só homem, 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 homem. É muito fácil falar de submissão quando é tratado por esse tanto de homem que foi citado até agora. Mas nós temos aqui uma mulher, Elizabeth Elliot, e ela traz no seu artigo algo muito belo, concluindo que ela diz o seguinte: enquanto Eva foi exemplo de quem não se submeteu à liderança masculina, Maria se mostra submissa à vontade de Deus. Em Lucas 1,38, vou voltar aqui, você se lembra daquela passagem onde o anjo aparece para Maria e diz que ela seria mãe do Salvador, que ela conceberia e daria à luz um filho, Jesus. Quais foram as palavras de Maria? Maria diz, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Faça em mim o teu querer, se cumpra em mim a tua vontade. Então Elizabeth Elliot diz o seguinte: enquanto Eva foi exemplo de quem não se submeteu à liderança masculina, Maria se mostra submissa à vontade de Deus. Era apenas um vaso, escondida, desconhecida, exceto como mãe de alguém. Maria queria revelar a glória do Salvador. E ela termina dizendo, a essência da feminilidade é o espírito de entrega. Por isso que nós colocamos um pouquinho mais atrás, falando que esta palavra-chave, ceder, se entregar, a essência da feminilidade é o espírito de entrega. O mundo busca felicidade na autoafirmação. O cristão encontra alegria no autoabandono. No autoabandono. Gálatas 2:20 diz que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O texto que nós lemos diz que as mulheres esperavam em quem? Esperavam no Senhor. Porque você, mulher, talvez pode dizer, pastor, mas eu sei que a Bíblia diz tudo isso.
Mas o Senhor não conhece a realidade do meu lar. O Senhor não sabe o tanto que é difícil muitas vezes eu me sujeitar, eu me entregar, ceder. Mas é justamente quando a gente coloca Jesus Cristo como o nosso exemplo de humildade, de servidão. É interessante que nós vamos ver em Efésios 5, ele vai trazer para nós: esposas, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Então, como é que as mulheres podem mostrar as glórias de Deus na feminilidade? Como é que as mulheres podem mostrar, então, as glórias de Deus na feminilidade? De duas formas. Primeiro, essa palavra que foi tão mal usada, tão distorcida na nossa sociedade, submissão. Qual o maior exemplo de submissão que nós temos? Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo de submissão. Você se lembra muito bem, Jesus no Getsemane, Lucas 22, 42, mas citado também nos outros evangelhos. Quando Jesus diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A feminilidade, portanto, queridos, é um veículo que Deus colocou em você, mulher, para que você reflita a glória do seu Salvador. A feminilidade, portanto, é um veículo que Deus colocou em você, mulher, para que você reflita a glória do seu Salvador. Como Maria diz: que se cumpra em mim a tua palavra, que se cumpra em mim a tua vontade. O outro ponto também que nós expressamos essa beleza da feminilidade bíblica pela palavra auxílio, que remete a gente lá para Gênesis, lá no início, Gênesis 2:18, justamente na formação dessa mulher, onde Deus vai dizer: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. E é interessante que você fala: mas agora, pastor, que coisa ruim esse negócio que o senhor trouxe aí. Primeiro tem que submeter, e agora ajudar, e o homem lá de boa. Não, calma, que vai ter a hora dos maridos. Calma, o marido é muito mais pesado. Agora, o que é interessante sobre auxílio, quem é que diz que era o auxílio de Israel? É um termo, queridos, usado pelo próprio Deus. O próprio Deus, o grande eu sou, Ele mesmo usa esse termo, esse vocábulo para Ele mesmo. Então você, mulher, deveria se sentir honrada com isso. Quando nosso Deus diz em Hebreus 13:6, assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que poderá fazer o homem? É um termo, um vocabulário usado pelo próprio Deus. Salmo 54:4. Eis que Deus é meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Ele é o meu ajudador. Nós devemos nos espelhar na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Sermos representantes visíveis desse Deus invisível. Espelhar as glórias desse Jesus maravilhoso. Nós vamos falar um pouco disso também com relação aos homens. Mas, mulher, não se sinta desvalorizada ou menosprezada, muito pelo contrário. Quando você conseguir entender a beleza disso, Jesus reflete isso, e você pode espelhar as glórias de Cristo na sua vida, no seu lar, através da submissão e através do auxílio. Essa é uma das belezas da feminilidade.
que nós tratamos nessa noite. Eu convido você agora a baixar sua cabeça. Eu não sei se você já orou, marido, com a sua esposa hoje. Não sei se você já orou no dia de hoje com a sua esposa. Ou se você tem esse hábito de orar com a sua esposa todos os dias. Mas eu gostaria que você, marido, pudesse orar pela sua esposa nesse momento. Orar por ela. E muitas vezes eu vejo isso lá em casa. Não é fácil. O trabalho da esposa, muitas vezes, o marido está fora de casa, do trabalho, e muitas vezes a esposa, além de trabalhar fora, às vezes vem para o lar, cuida de toda uma rotina, cuida de crianças, e muitas vezes tem que se submeter. Muitas mulheres que não têm um marido cristão, um marido que não obedece a palavra. Eu sei que não é fácil. Então eu gostaria que você, nesse momento, marido, pudesse reconhecer o trabalho da sua esposa. Pudesse reconhecer ela como a sua ajudadora, como a sua auxiliadora. E eu gostaria que você orasse pela sua esposa. A palavra de Deus diz que aquele que encontrou uma esposa, encontrou a benevolência do nosso Deus. Algo de grande valor. Então, se você tem uma esposa, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela esposa que Ele te deu. Agradeça a Deus pela auxiliadora que Ele te deu. Pela mãe dos seus filhos que Ele te deu. Quero convidar você a orar e depois eu quero orar, encerrando esse nosso tempo. Pai querido, nós estamos mais uma vez na Tua presença, depois de ouvir a Tua palavra, Pai, sobre aquilo que o Senhor coloca para um homem e para uma mulher, ó Pai, de forma bíblica. Muitas vezes, ó Pai, eu sei que não é fácil se submeter. Mas eu quero, ó Pai, louvar o Senhor pela vida da minha esposa, e eu creio que os nossos irmãos aqui, cada um deles também louvaram o Senhor pela vida dela, que nós, maridos, possamos agir de tal forma na nossa liderança, na liderança do nosso lar, de forma a tornar, ó Pai, essa submissão da nossa esposa não um fardo, não algo difícil. Pai, tenha misericórdia de nós como maridos. Muitas vezes não sabemos reconhecer o papel da nossa esposa, muitas vezes não reconhecemos esse auxílio, muitas vezes não reconhecemos essa ajuda, mas também, ó Pai, nós pedimos que o Senhor também trabalhe no coração de cada uma das esposas, que possam, ó Pai, ser submissas aos maridos, possam se render, ó Pai, à liderança do marido, mesmo se ele ainda não obedece a palavra, mas que ele seja ganho pelo procedimento de cada uma delas. Esperam no Senhor. As mulheres, ó Pai, que as nossas mulheres possam realmente refletir as glórias do Senhor Jesus na vida delas, no lar, na sociedade, onde quer que elas forem.
para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus.